Shalom, povo de Deus, graça e paz. Tá começando agora mais um episódio do Ruminando a Palavra. E hoje a gente vai estar falando sobre uma disciplina espiritual que eu quero saber se você faz, se você tem dificuldade, se você sabe o que a gente vai estar falando sobre tudo isso, que é a respeito do jejum. Você sabia que jejum é uma disciplina espiritual? Vem comigo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Bom, o que seria o jejum? O que é o jejum? Quando a gente pensa em jejum, a gente pensa em ficar sem comer por algum determinado tempo ou abdicar de alguma coisa que a gente goste muito, querendo às vezes até algo em troca, o que é errado, tá? O jejum, quando a gente pensa em jejum, a gente não pode pensar que a gente vai fazer querendo algo em troca. Ou querendo, se eu fizer um jejum, Jesus vai me dar isso, se eu passar um tempo sem comer, eu vou ser concedido uma graça na minha vida. E não é assim que as coisas funcionam, tá? A Bíblia, ela vai relatar alguns tipos e formatos de jejum que a gente pode colocar em prática, né? Só que a gente tem que entender que a gente só pode colocar em prática o que a gente conhece, e colocar em prática o que a gente conhece e o que a gente pode fazer. Não necessariamente que é porque estar ali que a gente tem que fazer daquele jeitinho, daquele modo, do jeito que tá ali, tá bom? Por que eu decidi falar sobre jejum? Porque recentemente eu terminei de fazer um jejum que eu tava fazendo de 21 dias, que eu queria me basear no jejum de Daniel, mas o jejum de Daniel, como algumas pessoas sabem, né? Daniel jejuou 21 dias e ele só era legumes, frutas e verduras, né? E eu não podia me abdicar de só me limitar a isso. Então eu tirei algo que eu gostava muito, em prol de algo, né? E eu tirei doce. Júlia, por que tu tirou doce? Porque o doce, pra mim, é algo muito difícil de eu tirar, de eu cortar, de eu ficar sem por muito tempo. E eu fiquei sem doce por 21 dias. Lembrando, eu fiquei sem doce, não sem o açúcar, tá? Eu fiquei sem o doce, bolo, chocolate, pudim, torta, essas coisas, tá? E não o açúcar propriamente dito. E eu tive um resultado maravilhoso. Deus falou profundamente comigo e eu queria falar sobre isso para saber, porque tem gente que tem dificuldade de fazer jejum, tem gente que acha que jejum de rede social é jejum e não é, tá? Mas vamos com calma, que esse vídeo tá só começando, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, talvez, tá? Porque é muita coisa e tem muita base bíblica, então a gente vou ir muito para a palavra hoje, tá? Vamos lá. Tem o jejum total e absoluto, que é o sem água e sem bebida, né? Sem água e sem comida, vamos lá, né? Que normalmente algumas pessoas, quem são mais velhos na fé, conseguem fazer 3 dias, 2 dias, ou tirar durante um dia inteiro, tá? Tem o jejum normal, que às vezes é o que a gente conhece como jejum intermitente, que é você passar ali algumas horas sem comer e depois você come alguma coisa. Tem o jejum parcial, que é considerado, a gente pode considerar como se fosse o jejum de Daniel, que ele bebia água, né, águas e legumes e tudo mais, mas ele não cortou tudo, né? E tem o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural a gente pode trazer aqui como o de Moisés no monte, né? Que ele ficou 40 dias sem nada. A Bíblia diz que ele ficou sem beber e sem comer. Que tá lá em Êxodo. Você que gosta aí das meditações bíblicas, tá lá em Êxodo 24, do 12 ao 18. Vai falar sobre isso, tá? E aí, a gente também, vamos aqui pra palavra, né? Também não posso ficar só no meu achismo aqui falando pra vocês. A gente vai lá em Daniel, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário
assolado faz resplandecer o seu rosto, por amor do Senhor. Aqui está dizendo que Daniel está falando, né? Que agora, pois, o Senhor nosso ouve a oração do teu servo. Ele estava pedindo para que Deus ouvisse a oração dele, a súplica da oração dele, né? E a gente sabe que o jejum, ele está muito alinhado com a oração, com o outro princípio bíblico que eu vou estar trazendo para vocês amanhã, tá? Então, a gente tem que saber que o jejum, quando a gente for fazer o jejum, a gente tem que saber que o jejum é algo que é para doer na gente, né? Eu aprendi isso com os meus líderes, que o jejum não pode ser algo que seja algo banalizado, algo muito superficial, né? Porque o jejum, ele não pode ser visto como algo simples ou algo sujeito a que você vai ter muita facilidade, vamos colocar assim, tá? Ai, Júlia, então o jejum tem que ser difícil? Não, não é isso. Mas, por exemplo, vamos supor que eu passo 4 dias sem comer banana, certo? E aí eu vou fazer o jejum de banana, né? Vou passar aqui, vamos consagrar, vou passar 4 dias sem comer banana. Pra mim não vai ser difícil passar 4 dias sem comer banana, porque eu já passo 4 dias sem comer banana. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando você for resolver fazer um jejum, você for resolver fazer uma consagração ao Senhor, saiba que aquilo que você está fazendo, você vai sentir, naquele momento não vai ser algo fácil para você. Não vai ser algo assim que você vai entregar com facilidade, que talvez você não vá murmurar, que você talvez não vá achar algo que seja muito fácil, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você for escolher se consagrar, quando você decidir fazer o jejum ao Senhor, escolha algo que realmente você vai sentir falta, que você, tipo, aquele negócio que você precisa daquilo todo dia, que sem aquilo você não vive. Algo assim muito, muito importante. Tipo, tem gente que é viciada em refrigerante, por exemplo. Todo dia eu tenho que tomar pelo menos um copo de Coca-Cola. Então eu vou fazer o jejum de Coca-Cola. Isso é um exemplo de jejum. Porque a pessoa vai sentir aquela falta, a pessoa vai sentir aquela necessidade. E outra coisa que eu aprendi fazendo esse jejum que eu fiz agora é a depender do Senhor. Sabe? Eu pensava que eu precisava de comer doce todo dia. E fazendo esse jejum, eu percebi que eu não preciso comer doce todo dia. Então eu disse, Senhor, eu preciso aprender a ter essa dependência em Ti e não no doce. E não no que eu vou abdicar durante esse meu processo de jejum, certo? Vamos para a palavra também lá em Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17. Que Jesus é interrogado pelos discípulos por causa do jejum. E aí ele vai dizer assim, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. O esposo aqui, ele está falando do próprio Jesus, tá? Jesus iria ser tirado deles e aí vocês precisarão jejuar. Naquele momento, os discípulos não precisavam jejuar, não precisavam se consagrar, porque eles já estavam com Jesus ali. Versículo 16. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Ou seja, quando você jejuma, você se torna uma nova pessoa, você deixa de ser aquilo que você achava que você era, você se torna uma nova criatura. E a partir disso, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente sabe que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A gente é uma nova criatura, a gente é uma nova pessoa, a gente tem novos costumes, novos hábitos. E assim, gente, a gente também tem que entender que jejum mesmo, quando a gente fala de jejum, a gente fala de alimento, tá? Ou
a gente pode até enquadrar aí bebida também, vamos supor assim, tá? Mas, Júlia, eu quero fazer um jejum de rede social. Gente, rede social, você não tá fazendo um jejum de rede social, você tá fazendo uma abdicação da rede social, tá? Júlia, então não posso fazer jejum de rede social? Pode, mas eu quero explicar para vocês que o jejum mesmo, o que tá em torno da Bíblia, falando aqui da Bíblia, é em relação à comida, tá? Não é de rede social, não é de, vou fazer um jejum de assistir novela, vou fazer um jejum de rede social. Tudo isso são abdicações que você tá querendo fazer, né? E tudo certo você querer fazer. Mas jejum mesmo é de comida, tá certo? E a gente também pode lembrar o jejum da Rainha Esté, né? Que ficou 3 dias também, um total, jejum total, sem comer, sem beber, em prol do seu povo, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Temos 4 tipos de jejum, tá? Você escolhe o que você quer fazer, você escolhe a periodicidade que você quer fazer. Júlia, eu vou fazer jejum de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Vou fazer um jejum de 1 semana, jejum de 21 dias, jejum de 7 dias. Você escolhe, não tem regra para dia, horário, nada. Você escolhe se você vai querer orar 3 vezes ao dia, se você vai querer fazer oração 2 vezes ao dia, tá? Então, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque falar de jejum é algo um pouco complexo, não é algo fácil de se falar, tá? Tentei me basear em versículos bíblicos, em passagens bíblicas, para que vocês vissem que eu não tô falando besteira, que eu tô falando algo com embasamento bíblico, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou estar divulgando outro vídeo sobre outra disciplina cristã, que é a oração. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês se motivem a jejuar. É importante, nos aproxima do Senhor, nos transforma assim, dá uma virada de chave realmente na nossa vida, depois que a gente começa a jejuar, e principalmente quando a gente começa a ter uma peridiosidade no jejum, né? Algo constante na nossa vida, tá certo? Beijo, shalom, graça e paz.